Vamos falar um pouquinho sobre a apreensão adequada do lápis. Esse é um estudo retirado da internet de uma ONG prestadora de serviços comunitários. Ela vem de um vilarejo lá de Portugal, um pessoal muito interessante que eu sigo e que eles são muito conscienciosos no sentido da pega de lápis. Então, por que é preciso ter apreensão correta do lápis? Para tornar o movimento de escrita mais proativo, escreve-se com mais funcionalidade, descarta o cansaço ao escrever. Então, as crianças em idade pré-escolar precisam estar preparadas para escrever no fundamental, né? Lá eles vão escrever bastante. Aí vem uma dúvida, mas eu sou adulta, adquiri apreensão inadequada e escrevo do mesmo jeito. Ok, acredito que sim, e tenho quase certeza de que quando você estava no início dos anos escolares, lá no seu prézinho, você se cansava de pintar, de desenhar, de escrever, pois o movimento não lhe era confortável. Vamos pensar um pouco nisso? Mas atualmente, mais digitamos do que escrevemos, né? É verdade, eu concordo, e a tendência é aumentar ainda mais. Agora nem precisamos escrever, né? Existem alguns aplicativos que traduzem tudo que a gente diz, né? Já escrevem pela gente. Mas os alunos terão que escrever, ou mais ou menos, né? Então, custa tentar ensinar o correto? Outra dúvida. Meu filho apresenta apreensão inadequada e não há meio de mudar. Se ele tem 5 anos ou mais e a família e a escola já tentaram de tudo, então, na minha opinião particular, de professora de mais de 30 anos de educação infantil, melhor não insistir. Particularmente, eu prefiro que ele se concentre em escolher as letras que ele vai usar, quais são os sons relacionados a essas letras, qual o traçado que ele vai fazer. Ele precisa pensar nessas coisas. Eu prefiro que ele pense nisso tudo, ao ter que ainda se concentrar na apreensão adequada do lápis, tá? A gente tinha que ter corrigido antes. E como eu posso ajudar na aquisição de apreensão adequada? Hoje nós temos vários objetos legais que a gente pode usar. São estratégias, são instrumentos, ferramentas muito legais, são técnicas. Os lápis triangulares, que são chamados de jumbo, são ótimos. Adaptadores são excelentes e os exercícios de pinçar. Os exercícios de pinçar são aqueles que a gente usa o movimento de 2 dedos, indicador e polegar. Pode ser com pregador, de roupa, tem tantas atividades por aí, né? Pode ser com uma pinça mesmo. Olha só, as crianças fizeram primeiro a bolinha de papel, que também é um movimento com os 2 dedinhos, o indicador e o polegar. Depois estão lá com a pinça tentando retirar e colocar no potinho vermelho, né? Pode fazer uma competição, vamos ver quantos você consegue. Conta-gotas é outro movimento gostoso e mágico que a criança pode brincar com tinta, com água, no papel absorvente, né, que é meio mágico. Ela vai pinçando com os 2 dedos, indicador e polegar. Pompom, bolinha de papel e lápis triangulares. Esse é o lápis triangular jumbo que eu contei para vocês. Ele é jumbo porque ele é mais grosso, né? Mas ele não é tão grosso. E para criança de 3, 4 anos é bem indicado. O pompom, ele tem um tamanho maior, então ele ocupa o centro da mãozinha da criança, assim como a bolinha de papel, que é mais firme. Ele tem que segurar com os 2 dedos, o mindinho e o anular, separar os outros 3 dedos, o dedo do meio, o indicador e o dedo polegar, que ficam livres para que ele possa pegar no lápis. É uma estratégia também. Esse estojo aí mostra pra gente uma porção de adaptadores de lápis, tá? Então, assim, você pode procurar na internet, Mercado Livre, em qualquer lugar você acha, tem diversos, tá? Diversos preços, diversos tipos.
mas é interessante que você tenha vários, colocar nos lápis de cor, por exemplo. Olha só a quantidade que tem. Essa daqui eu tirei do Instagram do Isis Rodriguesto, tá? Eu não ganho nada para isso, gente. Eu só estou indicando porque é mesmo uma grande preocupação. Você está vendo que ele consegue pôr adaptador, inclusive nos pincéis. Que pincel também é outra ferramenta importante para a criança usar. Ela vai segurar como segura o garfo, ela vai segurar como segura o lápis. Essa é uma estratégia que eu uso há muito tempo já com os meus alunos, usei com os meus filhos que tinham apreensão totalmente enganosa. Eu pego uma canetinha mágica dessas de marcador e em todos os lápis eu faço 3 linhas diferentes. O X, a linha e o ondulado. O X para ele colocar o dedo embaixo, o ondulado para ele colocar o dedo de cima e a linha reta para colocar o polegar. Então, sempre que ele usar, no começo ele vai demorar para se adaptar, mas depois ele vai perceber que ele vai associar essas 3 formas. O X, a linha e a linha curva, associando o movimento de pinça, que é o ideal para escrever. Vamos falar um pouquinho sobre as etapas do desenvolvimento. Por que é importante a gente falar um pouquinho disso? Existem diferenças de criança para criança. Então, tudo vai depender dos estímulos e do meio no qual ela vive, pessoal. Tem criança que já está acostumado a escrever e está familiarizada com lápis de cera, lápis de cor, canetinha, gosta de desenhar. E, poxa, desenhar é tudo de bom, né? É o que antecipa a escrita. A escrita é um desenho. Então, vamos começar desenhando. Aqui eu tenho os padrões de pega de lápis. Essas figuras você encontra aí pela internet, nos livros básicos de psicomotricidade. Esses são os padrões universais que a gente pode falar e ler aí os relatórios com mais tranquilidade, porque vira e mexe as professoras escrevem, ele usa o tripé estático, ele usa o tripé lateral. O que será que é isso, né? Então, aí você consegue ver que existem padrões A, B, C até o J e tem lá a sua nomenclatura. A melhor de todas, a mais próxima de todas é o J, que embora pareça que temos 2 dedos juntos, um está atrás. Dos 2 aos 3 anos, a gente vai falar um pouquinho sobre o motor, tá? Então, assim, a criança tem o uso da mão dominante ainda indefinida. Então, ora ela usa o lápis com a mão direita, ora ela usa o lápis com a mão esquerda. Isso, gente, é extremamente normal, é motor. Ela está testando sua musculatura, né? E o seu cérebro está lá ainda, não sabe ainda definir se é canhoto ou se é destro. Não tem problema, deixa usar. Geralmente eles usam essa apreensão de pega palmar, que é voltada para cima, olha, ela utiliza 4 dedos. E esses desenhos, por conta dos movimentos restritos que a criança tem aos 2 aos 3 anos do próprio corpo, que tem tudo a ver com o nosso ombro, né? A coordenação fina que não está ainda preparada, ela geralmente desenha círculos. Ela pega o lápis e vai desenhando, geralmente círculos bem grandes, que é o movimento que o braço faz, né? Ou então traços aleatórios, ela vai riscando, porque ela está testando ainda. Ela rabisca sempre tendo o braço e a mão longe da mesa, você consegue ver aí na foto que o punho e o antebraço não encostam na mesa. Isso é algo que a gente tem que ficar atento. Os movimentos utilizando o ombro como suporte, que é o que eu estava falando, e não o braço e o antebraço. Então, ela se suspende, ela segura o ombro, né? E o braço fica no ar, porque ela está segurando o lápis ainda com 4 dedos. Dos 3 aos 4 anos, a gente já tem uma clara preferência pelo uso da mão dominante. Então, você percebe, algumas crianças estão ambidestras, tá, gente? Então, vamos respeitar isso. Mas se você percebe que desenha e escreve bem,
Não pode mais interferir. Aliás, interferir é a pior coisa que você faz. Toda vez que você entregar para uma criança um lápis, entregue na frente dela e diga assim: segura o lápis. Ela vai pegar com a mão que ela quiser, a mão que estiver ali dominante naquele momento para ela. Nunca pega assim: me dá sua mão direita que você vai segurar. E se ela for canhota? Você vai dar uma atrofiada nesse cérebro dela. Aos 3 e 4 anos, ela já pode fazer uma apreensão trípode, que é essa que nós dizemos que utiliza os 3 primeiros dedos para segurar, tá? Ela consegue imitar traços, né? Mas quando desenha, o braço ainda não apoia na mesa. Dá uma olhada na foto. Realizando movimentos utilizando o ombro ainda como suporte e não o antebraço. Então, é nessa época que a gente começa a alertar a criança. Vamos deixar nosso bracinho aqui encostado na mesa. Isso, encosta o antebraço. Olha que mais gostoso. Aos 4 ou 5 anos, aumenta a capacidade de fazer movimentos aperfeiçoados da mão. Aí sim, né? Aqui já é o funil, né, pessoal? Já começa a funilar. Tudo começa a ficar mais difícil, mais diferente. Então, ela consegue contornar, ela consegue cobrir traços com linha reta, até mesmo com linha curva. Né? Ela recorta melhor, desenha formas e formatos bem mais claros, né, do que antes eram os rabiscos. E o antebraço e a mão dominante já estão apoiados na mesa, porque essa criança foi alertada. Né? Ela faz preensão trípode, que é o que eu já tinha falado, e utiliza os 3 primeiros dedos para segurar. Que é o ideal, é o que onde a gente está querendo chegar. Aos 5 ou 6 anos, a dominância manual deve estar definida já. Por isso que eu digo, se seu filho já tem 5, 6 anos, desista, né? Você pode até falar, se ele tiver boa vontade, estiver atento, ele pode até tentar corrigir. Mas esse já é um vício adquirido, é difícil da gente corrigir. Bom, vamos tentar então? A Bruxa Keké preparou um vídeo para mostrar para as crianças como é fácil se posicionar aqui com as mãozinhas. Vamos assistir? Olá! Vocês vieram aqui para aprender a segurar direito no lápis. Sabe por quê? Tô vendo aí que tem um monte de crianças segurando o lápis assim. Como que desenha assim? E como que segura desse jeito? Já sei. Eu tenho um truque e eu vou te ensinar. Não precisa de poção. É no passe de mágica que você vai aprender. Quer ver? Olha, primeiro você tem que fechar as mãos. Depois, abrir só 2 dedos e fazer de conta que é uma arminha. Aí você pega o seu lápis. E o seu lápis precisa ficar deitado nessa caminha aqui, ó. Assim. E aí, esse dedão segura desse lado e esse desse lado. Não, mas ainda não acabou. Eles gostam sempre de ficarem 3 dedos juntos. Então, o que acontece? Este dedo que estava dormindo aqui, precisa ficar encostado aqui, como se fosse um travesseirinho, entende? E aí, você escreve desse jeito, tá? E sabe por que é tão importante aprender a escrever segurando melhor no lápis? Porque você não se cansa de escrever. Tem uma dica para os pais, sabe? Algumas vezes eu pego o lápis, desenho coisas no lápis. 3 coisas diferentes. Um risco, X e umas cobrinhas. O risco serve para ficar deitadinho. O X é pro dedo de cima e a curvinha pro dedo de baixo.
E aí, por mais que você aponte, aponte, aponte o lápis, o desenho está no lápis inteiro. Eu também faço no lápis de cera. Olha, curvinha, curvinha, linha e xizinho. Assim, a gente não esquece de segurar o lápis direito. E pode pintar, pode desenhar sem se cansar. Eu não disse que era num passe de mágica,